uma mulher deixou seu marido para ter um romance com seu chefe rico. Há alguns anos, quando ela foi abandonada, ela quis voltar para o ex-marido, mas ficou chocada ao descobrir quem ele havia se tornado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Clara sempre teve sonhos grandes. Enquanto crescia na pequena cidade de Jardim dos Sonhos, ela via o mundo de outra forma, cheio de oportunidades e riquezas que sua vida simples nunca lhe ofereceu. Casar-se com Eduardo foi, para ela, um ato de amor, mas também uma prática segura, um conforto para evitar os riscos que tanto a assustavam. Eduardo era um homem bom, dedicado, que nunca mediu esforços para cuidar de sua esposa. Trabalhava em uma oficina e, embora seu salário não fosse alto, fazia de tudo para garantir que nada faltasse em casa. Naquela manhã ensolarada de domingo, Clara acordou cedo e olhou para o lado, onde Eduardo dormia tranquilamente. Observou o rosto sereno do marido e, por um instante, sentiu uma pontada de culpa. Ela sabia que ele era um bom homem, mas não podia ignorar o desejo que queimava dentro dela. Clara não estava satisfeita com aquela vida. Havia algo em seu coração que lhe dizia que ela merecia mais, que deveria buscar por algo grandioso, por uma vida de luxo e aventura. Aquela rotina pacata não era o suficiente. Clara levantou-se silenciosamente, caminhou até a cozinha e preparou uma xícara de café. A mente estava cheia de pensamentos, especialmente sobre Vitor, seu chefe. Ele representava tudo o que ela queria: dinheiro, poder, uma vida cheia de possibilidades. Quando Clara se imaginava ao lado dele, um sorriso involuntário surgia em seu rosto. Seria possível largar tudo e embarcar nessa aventura? Foi interrompida dos pensamentos por Eduardo, que apareceu na cozinha ainda sonolento, coçando os olhos e sorrindo para ela. Bom dia, amor, disse ele, aproximando-se para beijá-la na testa. Já acordada tão cedo? Clara sorriu de volta, mas sentiu o peso da indecisão sufocando sua garganta. Bom dia, Eduardo. Sim, acordei com algumas coisas na cabeça, respondeu, tentando soar casual. Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, pegando o café que Clara tinha deixado pronto. Algo te preocupa, querida? Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não é? Perguntou ele, com a voz repleta de preocupação e carinho. Clara olhou para o marido e sentiu um aperto no coração. Eduardo sempre foi tão atencioso, mas ela sabia que aquilo não era suficiente para saciar sua sede por algo mais. Ela queria sair daquele mundinho pequeno. Sentou-se ao lado dele e colocou sua mão sobre a dele. Eu sei, Eduardo. Eu sei que você é sempre tão bom para mim. Eu só, às vezes sinto que estou presa, que não estou vivendo tudo o que gostaria, disse Clara, com a voz baixa, quase um sussurro. Eduardo a encarou, surpreso. Ele não sabia que Clara estava insatisfeita com a vida que levavam. Na mente dele, tudo parecia estar bem, e ele se esforçava muito para mantê-la feliz. Presa? Clara, você sabe que eu faço tudo para que você esteja bem. Não somos ricos, mas, Eduardo parou, sentindo um nó na garganta. Eu pensava que você fosse feliz. Ela desviou o olhar e respirou fundo. Era tão difícil explicar aquilo sem parecer ingrata. Eu sei, Eduardo. Você é maravilhoso, e eu nunca vou deixar de reconhecer isso. Mas talvez não seja o suficiente para mim, respondeu Clara, enquanto evitava os olhos dele. O silêncio se instalou entre os dois, e Eduardo não sabia o que dizer. Sentia como se tudo estivesse desmoronando, como se algo estivesse fugindo ao seu controle. Mas ele não queria confrontar Clara. Preferiu acreditar que talvez fosse apenas uma fase, que as coisas pudessem melhorar. Os dias seguintes foram tensos, e Clara sabia que a hora de tomar uma decisão estava chegando. Ela encontrou Vitor no escritório, e como sempre, ele a recebeu com aquele sorriso sedutor. Clara, tenho pensado em você ultimamente, disse Vitor, aproximando-se dela, quase em um sussurro. Eu sei que você é diferente, sei que deseja mais do que essa vidinha comum. E eu posso te dar tudo isso. Clara olhou para Vitor, e no fundo, sabia que ele estava certo. Ela queria tudo aquilo que ele oferecia. Vitor era um homem ambicioso, e Clara via nele a oportunidade de sair daquele círculo que tanto a aprisionava. Vitor, é difícil para mim, disse ela, hesitante. Eu sei, querida.
Mas você precisa pensar no que é melhor para você. Não merece viver infeliz, sem o brilho que você deseja, insistiu ele, segurando sua mão. Clara sentiu um frio na espinha. Aquilo era uma promessa de uma nova vida. Victor estava lhe oferecendo tudo o que ela sempre sonhara. Seria possível, então, que a felicidade estivesse logo ali, ao alcance de suas mãos? Numa tarde chuvosa, Clara finalmente tomou a decisão que vinha adiando há semanas. Eduardo havia saído para o trabalho, e ela sabia que aquele era o momento certo para partir. Colocou algumas roupas em uma mala pequena e respirou fundo antes de escrever um bilhete. Ela não conseguia encarar Eduardo, sabia que ele imploraria para que ela ficasse, e isso apenas a machucaria mais. Eduardo. Eu preciso ir. Eu não sei como explicar o que estou sentindo, mas sei que preciso seguir em frente e buscar algo diferente para mim. Eu sei que isso vai te machucar, e é a última coisa que eu gostaria de fazer. Por favor, não me procure. Espero que você encontre a felicidade que merece. Clara. Ela deixou o bilhete sobre a mesa da cozinha, perto da cafeteira que Eduardo usava todas as manhãs. Quando saiu de casa, sentiu um aperto no coração, mas ignorou aquele sentimento. Precisava acreditar que estava fazendo a coisa certa. Eduardo chegou em casa tarde naquela noite. Estava cansado e animado por uma nova ideia para melhorar a oficina. Quando viu a casa vazia, chamou por Clara, mas não obteve resposta. O silêncio o incomodou, e ele foi até a cozinha. Ao ver o bilhete, o coração de Eduardo disparou. Leu as palavras com os olhos lacrimejando, sentindo um vazio profundo tomar conta de si. Não, não, sussurrou ele, enquanto se sentava na cadeira, sem forças. Ele não conseguia entender. Por que ela o deixaria? Ele sempre fez tudo para que Clara estivesse feliz. E agora, tudo o que restava era o silêncio e o eco de seus pensamentos confusos. Eduardo chorou ali, naquela cozinha vazia, sentindo que todo o seu mundo havia sido destruído. Nos dias seguintes, Eduardo tentou se adaptar à nova realidade. Ele ia ao trabalho, fazia seu melhor, mas o brilho que sempre teve havia desaparecido. Tudo lhe parecia sem sentido. O amor da sua vida havia partido, e ele não sabia o que fazer para seguir em frente. Tentava ocupar a mente com o trabalho, mas o vazio era constante. Enquanto isso, Roberta, a irmã de Clara, via de perto o sofrimento de Eduardo. Ela sempre admirou o cunhado, sabia o quanto ele era bom, e sentia a injustiça de Clara em deixá-lo assim. Roberta visitava Eduardo sempre que podia, levando comida, ajudando na organização da casa e, principalmente, fazendo companhia. Eduardo, você precisa sair de casa, espairecer, disse Roberta, certa tarde, enquanto preparava um café na cozinha de Eduardo. Ele suspirou e balançou a cabeça. Eu não sei, Roberta. Parece que nada faz sentido, respondeu, olhando pela janela, observando a chuva cair. Roberta se aproximou e tocou seu ombro. Eu sei que você está sofrendo, Eduardo. E eu sinto muito por tudo isso. Mas você não pode se entregar à dor. Clara fez a escolha dela, e agora você precisa pensar em si mesmo. Você é um homem incrível, e merece ser feliz. Eduardo olhou para Roberta e, por um momento, viu nos olhos dela uma sinceridade que tocou seu coração. Ele sabia que Roberta estava certa. Clara havia feito a escolha dela, e ele não podia continuar vivendo em função de algo que não existia mais. Precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, por mais difícil que fosse. Nos dias que se seguiram, Eduardo decidiu dedicar-se ainda mais ao trabalho. Ele colocou toda a sua energia na oficina, expandindo os serviços, buscando novos clientes, e, com o tempo, começou a ver os resultados. Sua dedicação e o trabalho duro fizeram com que a oficina crescesse, ganhasse reconhecimento e se tornasse uma referência na região. Eduardo começou a se sentir novamente útil, e aos poucos, o vazio que Clara havia deixado começou a ser preenchido por um novo sentido. Roberta continuou ao lado dele, sempre oferecendo apoio e incentivo. Ela nunca pediu nada em troca, apenas queria ver Eduardo feliz. Com o tempo, Eduardo começou a perceber o quanto a presença de Roberta fazia diferença em sua vida. Ela era calma, compreensiva e sempre sabia o que dizer nos momentos certos. Ao contrário de Clara, Roberta não queria nada além de estar ao lado dele, e isso fez com que Eduardo começasse a enxergar a irmã de Clara de uma nova maneira.
Foi numa tarde de primavera, enquanto caminhavam pela pracinha da cidade, que Eduardo, pela primeira vez, segurou a mão de Roberta. Ela olhou surpresa, mas sorriu suavemente, entrelaçando seus dedos aos dele. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos sabiam que algo novo estava nascendo ali, algo que poderia, enfim, trazer a felicidade que tanto buscavam. Clara havia feito sua escolha, mas agora Eduardo também estava pronto para fazer a dele. E, ao lado de Roberta, ele encontrou a paz e o amor que nunca soubera que precisava. Os primeiros meses ao lado de Vítor foram como um sonho para Clara. Era como se tudo o que sempre desejou estivesse finalmente ao seu alcance. Ela frequentava restaurantes caros, usava roupas de grife e vivia cercada por pessoas influentes e poderosas. Vítor era um homem de negócios ambicioso, sempre cercado por pessoas que pareciam admirá-lo. Para Clara, isso era uma validação de que sua escolha havia sido a certa. Ela estava vivendo a vida que sempre sonhou, cheia de luxo e emoção. Mas, com o passar do tempo, a realidade começou a se mostrar diferente. As primeiras rachaduras na relação com Vítor surgiram de forma sutil. No começo, ele a tratava como uma rainha, sempre disposto a mimá-la com presentes e elogios. Mas, aos poucos, Vítor começou a demonstrar um lado controlador que Clara não havia percebido antes. Ele queria saber onde ela estava o tempo todo, com quem falava e o que fazia. A liberdade que ela tanto desejava acabou se tornando uma prisão disfarçada de luxo. Em uma noite em que Clara chegou tarde de um jantar com amigas, Vítor estava esperando por ela, sentado no sofá da sala do apartamento luxuoso que dividiam. Havia uma expressão dura em seu rosto. "Onde você estava, Clara?" perguntou ele, sem qualquer sinal de carinho em sua voz. Clara hesitou, surpresa pela atitude. "Eu já disse, estava com algumas amigas. Fomos jantar e conversar um pouco." Ela tentou manter a calma, mas o tom frio de Vítor a deixava desconfortável. Vítor se levantou, aproximando-se dela com um olhar crítico. "Amigas. Você sabe que não gosto de ser deixado esperando. Já falei que, quando sair, deve me avisar." Sua voz era dura, quase uma ordem. Clara respirou fundo, tentando não perder a paciência. "Vítor, eu não sou uma criança. Posso muito bem sair sem precisar dar satisfações o tempo todo." Ela cruzou os braços, tentando manter sua postura firme. Vítor a encarou por um momento e então riu, uma risada sarcástica que a fez sentir um frio na espinha. "Você acha que pode simplesmente fazer o que quiser? Eu te dei tudo, Clara. E é assim que me agradece." Ele se virou, pegando uma taça de vinho que estava sobre a mesa. "Não seja ingênua, Clara. Você está aqui porque eu decidi que deveria estar." Aquelas palavras atingiram Clara como um soco. A ilusão de que ela tinha o controle da própria vida começou a se desfazer. Pela primeira vez, ela percebeu que havia trocado uma vida tranquila ao lado de Eduardo por uma relação tóxica e opressora com Vítor. O brilho e o glamour que a encantaram no início agora pareciam uma armadilha dourada da qual ela não sabia como escapar. As discussões entre os dois se tornaram mais frequentes. Vítor demonstrava cada vez mais sua natureza egoísta e manipuladora. Clara, que antes via nele um homem encantador e poderoso, começou a ver as sombras de seu verdadeiro caráter. Ela já não se sentia feliz, e a vida de luxo que tanto desejou havia se tornado vazia. Vítor a mantinha ao seu lado como um troféu, mas não havia amor verdadeiro, apenas possessividade. Certa tarde, Clara estava sentada no sofá da sala, olhando pela janela o horizonte da cidade. Sentia um vazio profundo, uma saudade de algo que ela não conseguia definir. A campainha tocou e ela se levantou para atender. Era uma das amigas que fizera desde que se mudará para a cidade grande, Paula. Elas haviam se conhecido em uma das festas que Vítor organizava e logo se aproximaram. "Clara, está tudo bem?" perguntou Paula, percebendo o olhar distante da amiga assim que entrou. Clara forçou um sorriso, tentando parecer mais animada do que realmente estava. "Estou bem, Paula. Só pensando na vida", respondeu, gesticulando para que a amiga se sentasse. Paula observou Clara por um momento antes de falar. "Eu sei que não nos conhecemos há tanto tempo, mas posso ver que algo não está certo. Você parece tão diferente ultimamente, como se estivesse infeliz." "É por causa do Vítor?" perguntou, direta.
Clara suspirou profundamente. Não tinha com quem desabafar, e ouvir aquelas palavras de Paula fez sentir um nó na garganta. Ela se sentou ao lado da amiga e, pela primeira vez, deixou as lágrimas escorrerem. Não sei mais o que fazer, Paula. Achei que estava vivendo o meu sonho, mas tudo isso parece tão vazio. Vitor não é o homem que eu pensei que fosse. Ele é controlador, egoísta. E eu me sinto presa, sem saída. Clara falou entre soluços, sem conseguir mais segurar as emoções. Paula colocou a mão no ombro de Clara, oferecendo apoio. Clara, você não precisa viver assim. Eu sei que é difícil, mas você merece ser feliz de verdade, não viver uma vida de aparências ao lado de alguém que não te valoriza. Paula disse, com sinceridade. Clara enxugou as lágrimas, pensando nas palavras da amiga. No fundo, sabia que Paula tinha razão. Mas como poderia voltar atrás? Ela havia abandonado Eduardo, alguém que amava verdadeiramente, para seguir esse caminho sem volta. Sentia vergonha de suas escolhas, do erro que agora se tornava cada vez mais evidente. Os dias se arrastaram, e Vitor se mostrava cada vez mais distante. Ele começou a sair sem dar explicações, voltava tarde e, quando estava em casa, mal falava com Clara. Ela sabia que havia outra mulher. Era óbvio. Vitor não fazia questão de esconder os telefonemas suspeitos e as mensagens que recebia no celular. Clara se sentia descartável, como se todo o valor que tivera aos olhos dele tivesse desaparecido. Em uma noite particularmente fria, Clara estava sozinha no apartamento, esperando por Vitor. As horas passavam, e ele não dava sinal de vida. Já passava da meia-noite quando ele finalmente chegou, com um sorriso debochado no rosto e o cheiro de perfume barato impregnado em suas roupas. Onde você estava? Clara perguntou, sua voz trêmula, tentando esconder a raiva e a tristeza que sentia. Vitor apenas a olhou de soslaio, jogando as chaves sobre a mesa. Não comece, Clara. Eu não tenho que te dar satisfações. Ele respondeu friamente, tirando o casaco e indo em direção ao quarto. Clara o seguiu, seu coração acelerado. Não tem que me dar satisfações? Eu sou sua companheira, Vitor. Mereço respeito. Disse ela, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Vitor se virou abruptamente, encarando-a com frieza. Companheira? Não se iluda, Clara. Você está aqui porque eu quis, mas nada me obriga a continuar com isso. Se não está satisfeita, a porta está logo ali. Ele apontou para a saída, suas palavras cortantes como facas. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Ali estava a verdade nua e crua, ela não passava de uma peça descartável na vida de Vitor. Aquele homem que um dia encantou com promessas de riqueza e felicidade agora a deixava sem nada, apenas com a dor de suas escolhas erradas. No dia seguinte, Clara decidiu que não podia mais continuar vivendo daquela maneira. Pegou uma pequena mala, colocou algumas roupas e saiu do apartamento sem olhar para trás. Não sabia para onde iria, mas sabia que não podia mais ficar ali. A humilhação e o vazio eram insuportáveis, e ela precisava encontrar um novo caminho, ainda que não soubesse qual seria. Ao sair pelas ruas da cidade, Clara sentiu o vento frio em seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que estava completamente sozinha. Não havia mais glamour, nem luxo, nem promessas de uma vida melhor. Tudo o que restava era a realidade dura e cruel de suas escolhas. Ela caminhou até uma praça e se sentou em um banco, observando as pessoas passarem. Famílias, casais, crianças brincando. A felicidade simples que ela desprezara agora parecia tão distante e inalcançável. Clara fechou os olhos e pensou em Eduardo. Pensou no quanto ele sempre a amou, no quanto ele sempre foi bom para ela. E ela o abandonou, trocando aquele amor verdadeiro por uma ilusão passageira. Clara pegou o celular e, hesitante, procurou o número de Eduardo. Seus dedos tremeram enquanto digitava a mensagem. Eduardo, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria de falar com você. Eu sinto muito por tudo. Ela enviou a mensagem antes que pudesse mudar de ideia. Não sabia se Eduardo responderia, e muito menos o que diria se ele o fizesse. Mas, naquele momento, Clara sabia que precisava enfrentar as consequências de suas escolhas e, talvez, tentar consertar os erros do passado.
O telefone vibrou pouco depois, e Clara olhou a tela, seu coração disparado. Era uma resposta de Eduardo. Clara, não sei se é uma boa ideia nos encontrarmos. Muito tempo se passou, e minha vida mudou. Espero que você encontre paz. As palavras de Eduardo foram como um golpe em seu peito. Ele estava certo. Muito tempo havia passado, e ele merecia ser feliz, sem a sombra do que viveram juntos. Clara sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente enquanto olhava para o horizonte. Ela estava colhendo o que havia plantado, e talvez nunca pudesse recuperar o que perdeu. Levantou-se do banco e começou a caminhar, sem rumo certo. Clara sabia que precisava encontrar um novo propósito, algo que desse sentido à sua vida novamente. Mas, antes de qualquer coisa, precisava aceitar que o glamour e o luxo nunca fariam verdadeiramente feliz. Era hora de recomeçar, mesmo que isso significasse começar do zero, sem nada além de si mesma e a esperança de que um dia poderia encontrar a paz que tanto buscava. Clara voltou para o Jardim dos Sonhos com o coração pesado e a mente confusa. Após o término com Victor, não havia mais nada que aprendesse na cidade grande. A ilusão de glamour e a vida confortável que tanto desejou haviam se desfeito, deixando apenas o vazio e o arrependimento de suas escolhas. O caminho de volta parecia interminável, e cada quilômetro percorrido fazia com que o peso de suas decisões se tornasse ainda mais evidente. Ao chegar à cidade, Clara decidiu descer na praça principal. Era um local que trazia memórias da juventude, um ponto de encontro para os jovens da cidade, onde costumava passar tardes inteiras com Eduardo antes de se casarem. Ela se sentou em um dos bancos, observando as pessoas passarem, vivendo suas vidas simples e pacatas. Uma parte de Clara queria apenas desaparecer, mas outra, mais forte, sabia que precisava enfrentar o que havia deixado para trás. Depois de respirar fundo, Clara decidiu que precisava ver Eduardo. Mesmo sem saber o que lhe diria, mesmo sabendo que talvez ele a odiasse, ela precisava pelo menos pedir perdão. Reunindo toda a coragem que tinha, Clara caminhou em direção à casa que um dia foi seu lar. Cada passo que dava aumentava a ansiedade, e seu coração parecia bater mais rápido a cada esquina que atravessava. Ao chegar em frente à casa, Clara parou por um momento. A fachada parecia a mesma, mas algo estava diferente. Havia um cuidado especial com o jardim, flores novas plantadas, e a cerca estava pintada de fresco. Eduardo parecia estar prosperando, e isso trouxe um misto de alívio e tristeza para Clara. Ela se aproximou da porta e hesitou por alguns instantes antes de bater. A porta foi aberta por uma mulher que Clara reconheceu imediatamente. Era Roberta, sua irmã. Roberta olhou com surpresa, mas também com um olhar firme, como se estivesse preparada para aquele momento. Clara, disse Roberta, a voz carregada de sentimentos mistos. O que você está fazendo aqui? Clara engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas. A presença de Roberta ali, naquela casa, era algo que ela não havia previsto. Eu precisava ver Eduardo. Precisava falar com ele, pedir desculpas, disse Clara, sua voz fraca, quase um sussurro. Roberta respirou fundo e deu um passo para fora, fechando a porta atrás de si. Ela olhou diretamente nos olhos de Clara, sua expressão carregada de determinação. Clara, muita coisa mudou desde que você foi embora. Eduardo não é mais o homem que você conheceu. Ele seguiu em frente, e Roberta hesitou por um momento, como se estivesse buscando coragem para continuar. Eu estou ao lado dele agora. Somos casados. Aquelas palavras atingiram Clara como um golpe inesperado. Sentiu suas pernas ficarem fracas, e por um momento, achou que fosse cair. Eduardo e Roberta? Sua irmã, que sempre fora tão discreta, agora ocupava o lugar que um dia fora seu. Clara baixou o olhar, sentindo as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. Eu não sabia, Roberta. Eu queria pedir desculpas. Eu estraguei tudo. Troquei tudo por uma ilusão, e agora eu não tenho mais nada, disse Clara, enquanto suas lágrimas caíam, a voz embargada pela emoção. Roberta observou a irmã por alguns instantes antes de se aproximar e colocar uma mão no ombro de Clara. Eu sei que você fez escolhas erradas, Clara. Todos nós cometemos erros. Mas agora Eduardo tem uma vida nova, e eu não quero que ele sofra mais. Ele passou por muita coisa, e eu estive aqui para ajudá-lo a se reerguer.
Roberta disse, sua voz era gentil, mas firme. Clara assentiu, tentando controlar o choro. Ela não queria causar mais problemas, nem interferir na vida de Eduardo. Sabia que o havia machucado profundamente e que não havia como consertar o passado. Eu não vou atrapalhar, Roberta. Só queria pedir perdão. Espero que vocês sejam felizes, de verdade. Eduardo merece alguém como você. Clara disse, enxugando as lágrimas e tentando esboçar um pequeno sorriso. Roberta olhou para Clara e, por um momento, viu a irmã mais velha que sempre admirou, mas que se perdeu em meio a ambições desmedidas. Ela sabia que Clara estava arrependida, mas também sabia que não podia permitir que o passado voltasse a assombrar Eduardo. Eu espero que você encontre seu caminho, Clara. Todos nós merecemos uma segunda chance, mas isso não significa que podemos voltar atrás. Eduardo está feliz agora, e eu vou protegê-lo disso. Roberta disse, antes de dar um passo para trás e entrar novamente na casa, fechando a porta suavemente. Clara ficou ali por alguns minutos, olhando para a porta fechada, sentindo o peso de sua solidão. Ela havia perdido Eduardo, perdido sua irmã, e agora estava completamente sozinha. A caminhada de volta pela cidade pareceu interminável, e cada passo que dava a fazia sentir ainda mais o vazio dentro de si. O sol estava se pondo, e a luz dourada do entardecer deixava a praça principal com um ar melancólico. Sentando-se novamente no banco da praça, Clara olhou ao redor. As crianças corriam, brincando no parquinho, enquanto os pais conversavam entre si. Casais passeavam de mãos dadas, sorrindo. Clara percebeu que aquilo era o que ela sempre havia ignorado, a felicidade simples, o amor verdadeiro. Tudo o que ela tinha desprezado na busca por algo grandioso e superficial. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Era Dona Marieta, uma senhora idosa que morava na cidade desde sempre. Clara lembrava-se dela das idas à mercearia, e a senhora parecia sempre ter um conselho para oferecer. Clara, minha filha, é você mesma? Perguntou Dona Marieta, se aproximando do banco e olhando para Clara com curiosidade. Clara ergueu o olhar e tentou sorrir para a senhora. Sou eu sim, Dona Marieta. Faz tempo que não nos vemos, não é? Respondeu Clara, tentando parecer mais animada do que realmente estava. Dona Marieta sentou-se ao lado dela, observando-a com um olhar cheio de compaixão. Sabe, minha filha, a vida é cheia de altos e baixos. Às vezes, escolhemos caminhos que pensamos ser os melhores, mas nem sempre são. Eu sempre soube que você queria mais do que essa cidade podia oferecer. Mas nem sempre o mais é o que precisamos. A senhora falou, colocando sua mão enrugada sobre a de Clara. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. A simplicidade das palavras de Dona Marieta tocou profundamente seu coração. Eu errei tanto, Dona Marieta. Deixei para trás as pessoas que me amavam, tudo por uma ilusão. E agora não tenho mais nada. Eduardo, ele seguiu em frente, e eu estou perdida. Clara disse, sua voz embargada. Dona Marieta acariciou a mão de Clara e sorriu gentilmente. Minha filha, todos nós temos nossas cruzes para carregar. Mas sabe de uma coisa? Enquanto houver vida, há esperança. Você pode não ter mais o que perdeu, mas isso não significa que não possa encontrar algo novo. Talvez o que você precise agora seja se reencontrar, descobrir quem você realmente é, sem toda essa necessidade de riqueza e luxo. Dona Marieta aconselhou, sua voz cheia de sabedoria. Clara sentiu lentamente, absorvendo aquelas palavras. Talvez fosse isso mesmo. Ela precisava se reencontrar, descobrir uma nova razão para viver, um novo propósito. Não havia mais Eduardo, nem Vitor, nem uma vida cheia de luxo. Tudo o que restava era ela mesma, e talvez, no final das contas, isso fosse o suficiente para recomeçar. Na manhã seguinte, Clara decidiu que precisava começar de algum lugar. Ela foi até a pequena mercearia de Dona Marieta e perguntou se poderia ajudar. Não era um trabalho glamouroso, não era nada do que ela havia imaginado para si mesma anos atrás, mas era um começo. Dona Marieta a recebeu de braços abertos, contente em poder oferecer a Clara uma chance de recomeçar. Os dias na mercearia eram simples, mas traziam a Clara um tipo de paz que ela não sentia há muito tempo. Aos poucos, ela começou a se sentir parte da comunidade novamente.
As pessoas da cidade, inicialmente desconfiadas, começaram a cumprimentá-la, a perguntar sobre sua vida, e Clara sentiu um calor humano que há tempos não sentia. Ela estava longe de ser a pessoa que um dia imaginou, mas, aos poucos, estava se tornando alguém melhor. Em uma tarde, enquanto organizava algumas prateleiras, Clara viu Eduardo e Roberta passarem pela calçada, de mãos dadas, sorrindo um para o outro. Sentiu uma pontada de tristeza, mas também um sentimento de aceitação. Eles estavam felizes, e isso era o que importava. Clara sabia que jamais poderia apagar o passado, mas poderia aprender com ele, crescer e, quem sabe, um dia encontrar sua própria felicidade, por mais simples que fosse. E, pela primeira vez em muito tempo, Clara sorriu. Não um sorriso forçado ou vazio, mas um sorriso genuíno, cheio de esperança. Ela estava finalmente começando a entender que a verdadeira riqueza estava nas pequenas coisas, nas conexões humanas, nos momentos de simplicidade. E esse era o começo de um novo capítulo em sua vida. Eduardo estava mais feliz do que jamais imaginou estar novamente. A vida ao lado de Roberta era tranquila, cheia de momentos de cumplicidade e amor genuíno. Roberta havia se tornado não apenas sua esposa, mas também sua parceira nos negócios, e juntos, estavam construindo algo maior do que ambos sonharam. A oficina de Eduardo, que antes era apenas um pequeno negócio local, agora se expandia para se tornar uma referência na região. E Roberta estava ao lado dele em cada decisão, sempre com palavras de apoio e ideias que ajudavam a melhorar ainda mais o empreendimento. Em uma tarde ensolarada, Eduardo e Roberta estavam na oficina, discutindo a reforma de um dos espaços para atender mais clientes. Eles estavam debruçados sobre alguns papéis e plantas da reforma quando Eduardo levantou os olhos para Roberta, observando-a enquanto ela explicava algumas ideias para reorganizar o espaço. Você realmente acha que devemos investir em mais um elevador de carros agora? Eduardo perguntou, com um sorriso suave nos lábios, admirando a paixão que ela colocava em tudo o que fazia. Roberta olhou para ele e sorriu de volta, apontando para os desenhos que havia feito. Sim, veja só, Eduardo. Se colocarmos mais um elevador, poderemos atender mais veículos simultaneamente. Isso vai reduzir o tempo de espera dos clientes e melhorar nosso fluxo de trabalho. Além disso, com o aumento da clientela, o retorno do investimento será rápido. Ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo. Eduardo assentiu, pensando no quanto tudo havia mudado. Lembrou-se do período logo após Clara tê-lo deixado, quando ele estava desorientado, sem rumo, e parecia que nada poderia preencher o vazio que ela havia deixado. Foi Roberta quem esteve ao seu lado, sempre presente, sem exigir nada em troca, oferecendo apenas seu apoio e compreensão. Ele sorriu, colocando sua mão sobre a dela. Eu confio em você, Roberta. Você sempre tem as melhores ideias. Vamos fazer isso. Eduardo disse, seus olhos fixos nos dela. Roberta sorriu de volta, seu coração aquecido por aquele gesto. Ela sabia que Eduardo havia passado por muito sofrimento, e o fato de ele agora estar feliz ao seu lado a fazia sentir que tudo valerá a pena. Cada momento difícil, cada dúvida e cada noite em que ela esteve ao lado dele sem saber se ele conseguiria seguir em frente, tudo havia valido a pena, porque agora estavam juntos, e estavam felizes. Vamos fazer isso juntos. Roberta respondeu, inclinando-se para beijá-lo suavemente nos lábios. Enquanto isso, Clara continuava seu processo de recomeço na cidade. Ela estava trabalhando na mercearia de Dona Marieta e se dedicando a reconstruir sua vida com humildade e aceitação. Já não era mais a mulher cheia de ambição e ilusões, mas alguém que estava aprendendo a valorizar as pequenas coisas e as conexões verdadeiras. Ela sabia que não poderia apagar o passado, mas podia ao menos tentar construir um presente digno e honesto. Em uma tarde de sábado, enquanto Clara organizava algumas prateleiras na mercearia, Dona Marieta se aproximou dela, observando-a por um momento antes de falar. Clara, minha filha, você tem feito um ótimo trabalho aqui. Eu sei que as coisas não foram fáceis para você, mas estou muito orgulhosa de como tem enfrentado tudo isso. Dona Marieta disse, sua voz cheia de ternura. Clara sorriu, sentindo um calor no peito pelas palavras da senhora. Obrigada, Dona Marieta. Eu aprendi muito nos últimos tempos. Acho que finalmente entendi que a felicidade não está nas coisas materiais, mas nas pessoas que temos ao nosso lado. Clara respondeu, com sinceridade.
Dona Marieta assentiu, satisfeita com a resposta de Clara. É isso mesmo, minha querida. Você está no caminho certo. E saiba que, mesmo que a vida tenha sido dura, ainda há muitas coisas boas para você. A felicidade pode vir de onde menos esperamos. Disse a senhora, tocando gentilmente o ombro de Clara. Clara assentiu, e, naquele momento, sentiu que talvez estivesse começando a encontrar uma paz interior que nunca antes experimentara. O trabalho na mercearia lhe dava propósito, e o apoio de Dona Marieta a fazia sentir que não estava sozinha. Mesmo com todos os erros que cometeu, havia pessoas que ainda acreditavam nela e estavam dispostas a ajudá-la. Enquanto Clara continuava sua jornada de recomeço, Eduardo e Roberta também avançavam em sua vida juntos. O negócio da oficina prosperava, e os dois começaram a pensar em expandir ainda mais, talvez abrir uma nova filial em outra cidade próxima. Eles estavam em uma reunião com um dos investidores quando Roberta lançou um olhar cúmplice para Eduardo. E se, além da oficina, abríssemos uma pequena escola técnica para formar jovens na área de mecânica? Roberta sugeriu, os olhos brilhando de entusiasmo. Eduardo arregalou os olhos, surpreso, mas imediatamente intrigado pela ideia. Uma escola técnica? Isso é uma ideia incrível, Roberta. Podemos ajudar tantos jovens, dar oportunidades para quem não tem condições, Eduardo disse, sua mente já começando a trabalhar na possibilidade. O investidor que estava com eles também parecia interessado e assentiu enquanto ouvia a proposta de Roberta. É uma ideia visionária, devo dizer. E com o nome que vocês construíram na região, tenho certeza de que seria um sucesso. Ele comentou, olhando para Eduardo e Roberta com um sorriso de aprovação. Eduardo olhou para Roberta, sentindo um orgulho imenso da mulher ao seu lado. Ela sempre trazia ideias novas e estava sempre disposta a ajudar os outros. Era isso que ele mais amava em Roberta, sua capacidade de enxergar além, de pensar não apenas em si mesma, mas em como poderiam impactar positivamente a vida dos outros. Vamos fazer isso acontecer, então. Quero que essa escola seja um marco para a nossa comunidade, algo que ajude os jovens a terem um futuro melhor. Eduardo disse, sua voz cheia de determinação. Roberta sorriu e apertou a mão dele, sentindo o amor e o respeito que tinham um pelo outro se fortalecer ainda mais. Eles estavam construindo algo juntos, não apenas para si mesmos, mas para toda a comunidade. E isso os fazia sentir que estavam no caminho certo. Enquanto isso, Clara, em seu trabalho na mercearia, estava começando a se reconectar com as pessoas da cidade. Certo dia, enquanto organizava algumas caixas, um jovem chamado Lucas entrou na loja. Ele tinha cerca de 20 anos e estava procurando emprego. Dona Marieta conversava com ele quando Clara se aproximou, interessada na conversa. Eu realmente preciso de um trabalho, senhora. Estou tentando ajudar minha mãe e meus irmãos. Não tenho muita experiência, mas sou um bom trabalhador. Lucas disse, sua voz cheia de sinceridade e determinação. Dona Marieta olhou para Clara, como se procurasse sua opinião. Clara sorriu para o rapaz e assentiu, sentindo que poderia se identificar com ele de certa forma, alguém tentando encontrar seu lugar no mundo, buscando uma oportunidade. Sabe de uma coisa, Lucas? Todos começamos de algum lugar. Se estiver disposto a aprender, acho que podemos dar uma chance a você. Clara disse, olhando para Dona Marieta, que sorriu e assentiu em concordância. Lucas abriu um sorriso largo, seus olhos brilhando de gratidão. Muito obrigado, senhora. Eu prometo que não vou decepcioná-las. Disse ele, claramente emocionado. Clara se viu refletida naquele jovem. A busca por um recomeço, por uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente, era algo que os conectava. Ela sabia que estava longe de ter tudo resolvido, mas ver alguém tão cheio de esperança a fazia acreditar que, talvez, ainda houvesse muito mais para descobrir e viver. Enquanto o sol se punha em Jardim dos Sonhos, Eduardo e Roberta, depois de um longo dia de trabalho, estavam sentados na varanda de sua casa, observando o céu tingido de laranja e rosa. Roberta encostou a cabeça no ombro de Eduardo, e ele passou o braço ao redor dela, trazendo-a para mais perto. Sabe, Roberta, às vezes fico pensando em como a vida deu tantas voltas. Nunca imaginei que estaria aqui, com você, depois de tudo. Mas sou tão grato por tudo isso. Eduardo disse, sua voz suave enquanto olhava o horizonte.
Roberta sorriu, fechando os olhos e aproveitando aquele momento de tranquilidade. A vida é cheia de surpresas, Eduardo. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos, mas, no final, tudo se encaixa. E eu não poderia estar mais feliz por estar aqui com você. Ela respondeu, apertando a mão dele suavemente. Eduardo beijou o topo da cabeça de Roberta, sentindo a paz que tanto desejou finalmente se tornando realidade. Eles não tinham uma vida de glamour ou luxo, mas tinham algo muito mais valioso: amor, respeito, e um ao outro. E assim, em Jardim dos Sonhos, enquanto algumas pessoas recomeçavam suas vidas e outras construíam um futuro juntos, o verdadeiro valor das conexões humanas e da simplicidade se tornava cada vez mais evidente. Clara estava aprendendo a viver novamente, desta vez valorizando cada pequena conquista, enquanto Eduardo e Roberta seguiam construindo algo que impactaria não apenas suas próprias vidas, mas toda a comunidade ao redor. Cada um, à sua maneira, estava encontrando a felicidade que, no fim das contas, nunca esteve nas riquezas materiais, mas no amor e nas relações que construíam. E esse era o verdadeiro sentido da vida em Jardim dos Sonhos. Clara estava começando a aceitar seu novo lugar na pequena cidade de Jardim dos Sonhos. Ela ainda trabalhava na mercearia de Dona Marieta e, aos poucos, se sentia mais integrada à comunidade que outrora deixou para trás. Não havia mais o brilho do luxo que ela um dia tanto almejou, mas o dia a dia trazia uma paz que ela não experimentava há muito tempo. As pessoas na cidade, antes um tanto desconfiadas, agora sorriam e acenavam para ela, demonstrando que sua presença era novamente bem-vinda. Uma manhã, enquanto Clara organizava algumas frutas na prateleira da mercearia, Lucas, o jovem que ela havia ajudado a contratar, aproximou-se. Ele tinha o rosto iluminado por um sorriso largo. Clara, você não vai acreditar. Acabei de ser aceito no curso de mecânica lá na oficina do Eduardo. Disse Lucas, com entusiasmo evidente. Clara sentiu um misto de surpresa e felicidade. Eduardo havia aberto o curso técnico que ele e Roberta tanto sonharam, e agora estava ajudando jovens como Lucas a aprenderem uma profissão. Clara sabia que Eduardo tinha um coração generoso e que esse era exatamente o tipo de iniciativa que ele se orgulharia de ter. Sério, Lucas? Isso é incrível. Estou tão feliz por você. Tenho certeza de que vai aprender muito com ele. Eduardo é um ótimo professor, respondeu Clara, tentando manter a voz firme enquanto um sentimento de saudade preenchia seu peito. Lucas assentiu, sem notar a emoção contida no olhar de Clara. Obrigado, Clara. Você foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Eu nem sei como agradecer por tudo isso, disse ele, visivelmente emocionado. Clara sorriu, tocando o ombro do rapaz gentilmente. Não precisa me agradecer, Lucas. Tudo isso é mérito seu. Você se esforçou, e agora está colhendo os frutos. Tenho certeza de que vai fazer um ótimo trabalho lá na oficina, disse ela, genuinamente feliz pelo jovem. Depois que Lucas saiu, Clara ficou sozinha na mercearia, seus pensamentos vagando por tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Ela sabia que não havia como mudar o passado, mas se sentia grata por, de alguma forma, estar conseguindo reconstruir sua vida. Era uma sensação agridoce pensar em Eduardo e Roberta. Parte dela desejava ter uma segunda chance com ele, mas outra parte sabia que Eduardo agora estava feliz, e era isso que importava. Naquele mesmo dia, ao fim do expediente, Clara decidiu dar uma volta pela cidade antes de voltar para seu pequeno apartamento. Caminhou até a praça principal e se sentou em um dos bancos, observando as crianças brincarem e as pessoas passando. Sentiu um vento suave tocar seu rosto, e fechou os olhos, deixando-se envolver pela calma daquele momento. Foi então que ouviu uma voz conhecida. Clara? Era Eduardo, que estava parado à sua frente, olhando para ela com uma expressão de surpresa. Clara abriu os olhos rapidamente, sentindo seu coração acelerar. Não esperava encontrá-lo ali, e, por um momento, não soube o que dizer. Eduardo parecia diferente. Ele tinha um brilho no olhar que antes não estava ali, e seu sorriso era sincero, sem qualquer vestígio de amargura. Eduardo, disse Clara, levantando-se lentamente. Eu não esperava te ver aqui. Eduardo sorriu e se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco da praça. Também não esperava te encontrar. Estava passando por aqui depois do trabalho. Como você está, Clara? Perguntou ele, sua voz tranquila.
Clara respirou fundo antes de responder, tentando organizar seus pensamentos. Eu estou bem. Quer dizer, as coisas estão se ajeitando. Trabalhar na mercearia da Dona Marieta tem sido uma bênção para mim. Estou tentando me reencontrar, de alguma forma, respondeu Clara, olhando para as crianças que brincavam no parquinho. Eduardo assentiu, olhando para frente, como se estivesse absorvendo cada palavra dela. Depois de um momento de silêncio, ele falou novamente. Fico feliz em ouvir isso, Clara. Sei que as coisas não foram fáceis para nenhum de nós, mas é bom saber que você está conseguindo encontrar seu caminho. Eduardo disse, sua voz carregada de sinceridade. Clara virou-se para ele, seus olhos encontrando os dele. Havia tanta coisa que queria dizer, tantos pedidos de desculpa que ainda não haviam sido feitos. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não havia necessidade de dizer tudo. Eduardo estava em paz, e ela não queria perturbar essa paz. Eduardo, eu só queria, Clara hesitou, sentindo sua voz falhar. Eu queria te agradecer por tudo. Por ter sido tão bom para mim, mesmo quando eu não merecia. E queria pedir desculpas, do fundo do meu coração, por ter te magoado. Eu sei que não posso mudar o que fiz, mas espero que, de alguma forma, você possa me perdoar. Eduardo olhou para Clara, e, por um momento, ela viu a mesma doçura que sempre existiu nos olhos dele. Ele colocou a mão sobre a dela, em um gesto de conforto. Clara, já faz muito tempo que eu te perdoei. A vida é complicada, e todos nós cometemos erros. Eu sofri, sim, mas aprendi muito também. E hoje eu estou feliz. Roberta e eu estamos construindo algo lindo, e sou grato pelo que temos. Espero que você também encontre a felicidade que merece, disse ele, sua voz suave, sem qualquer traço de mágoa. Clara sorriu, sentindo as lágrimas encherem seus olhos, mas, desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. Ela sabia que Eduardo estava sendo sincero, e isso significava tudo para ela. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim, respondeu Clara, enxugando as lágrimas que escorriam. Eles ficaram ali, sentados lado a lado por alguns minutos, em silêncio, apenas observando o movimento da praça. Não havia mais ressentimento, apenas duas pessoas que haviam compartilhado um passado e que agora seguiam seus próprios caminhos, cada um em busca de sua própria felicidade. Depois de um tempo, Eduardo se levantou, sorrindo para Clara. Eu preciso ir agora, mas foi bom te ver. Se cuida, Clara. E se precisar de algo, sabe onde me encontrar, disse ele, antes de se afastar em direção ao carro que estava estacionado próximo dali. Clara observou partir, sentindo uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Talvez aquele encontro tivesse sido necessário para que ela pudesse realmente seguir em frente. Eduardo estava feliz, e ela também precisava encontrar a sua própria felicidade, do seu jeito, sem se prender ao passado. Nos dias que se seguiram, Clara se dedicou ainda mais ao trabalho na mercearia. Dona Marieta, sempre atenciosa, notava a diferença no comportamento de Clara. Havia um brilho novo em seus olhos, uma leveza que não estava ali antes. Vejo que algo mudou em você, minha filha, comentou Dona Marieta, enquanto as duas organizavam as prateleiras. Clara sorriu, olhando para a senhora com carinho. Acho que finalmente estou aprendendo a deixar o passado para trás, Dona Marieta. Encontrei Eduardo outro dia, e foi como se, de alguma forma, eu tivesse finalmente encerrado aquele capítulo da minha vida. Agora posso seguir em frente, sem arrependimentos, respondeu Clara, sua voz calma. Dona Marieta assentiu, satisfeita com a resposta da jovem. Isso é maravilhoso, Clara. Todos nós merecemos um novo começo, e fico feliz que esteja encontrando o seu. O passado serve para nos ensinar, mas é o presente que importa de verdade, disse a senhora, com sabedoria. Clara concordou, e, naquele momento, sentiu-se mais determinada do que nunca a seguir em frente e construir uma vida que, embora simples, pudesse lhe trazer paz e significado. Enquanto isso, Eduardo e Roberta continuavam avançando em seus planos para a Escola Técnica de Mecânica. Eles estavam empolgados com o progresso e, em uma tarde, receberam a visita do jovem Lucas, que vinha lhes agradecer pela oportunidade que estavam dando a ele e a outros jovens da cidade. Senhor Eduardo, Senhora Roberta, eu não sei como agradecer por tudo isso.
Eu nunca imaginei que teria uma oportunidade como essa. Minha família está muito feliz por mim, disse Lucas, seus olhos brilhando de emoção. Roberta sorriu, colocando a mão no ombro do rapaz. Você merece, Lucas. Estamos muito felizes por ter você conosco. E espero que essa seja apenas a primeira de muitas conquistas na sua vida, respondeu Roberta, com carinho. Eduardo assentiu, olhando para o jovem com orgulho. Lucas, você é um exemplo do porquê estamos fazendo isso. Queremos dar oportunidades para pessoas como você, que têm vontade de aprender e crescer. Então, continue se esforçando, e tenho certeza de que terá um futuro brilhante, disse Eduardo, sua voz cheia de convicção. Lucas sorriu, claramente emocionado pelas palavras de incentivo. Para ele, aquela oportunidade era tudo, e ele estava disposto a dar o melhor de si para aproveitar ao máximo. Enquanto a vida continuava em Jardim dos Sonhos, Clara, Eduardo, Roberta e todos ao seu redor seguiam seus caminhos, cada um enfrentando suas próprias batalhas, mas sempre buscando o melhor de si. Clara estava finalmente encontrando a paz que tanto buscou, enquanto Eduardo e Roberta construíam algo que impactava positivamente a vida de muitos na comunidade. Cada um deles havia aprendido que a felicidade não estava em grandes feitos ou riquezas materiais, mas sim nas pequenas coisas, nas conexões verdadeiras, no amor e no respeito mútuo. E, assim, Clara, Eduardo e Roberta seguiram seus caminhos, cada um à sua maneira, mas sempre com a certeza de que, no final das contas, o que realmente importava era o amor que compartilhavam e as pessoas que tinham ao seu lado. E, naquele pequeno pedaço do mundo chamado Jardim dos Sonhos, cada um deles encontrou sua própria versão de felicidade simples, genuína e verdadeira. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.